Olá, salve Maria! Salve Maria Imaculada! Eu sou a Beatriz. Eu me chamo Jonathan. E nós estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Iniciamos o nosso podcast invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Patre, et Filii et Spiritui Sancti. Amém. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, advent regnum tuum, fiat voluntas tuas, sicut in cielo et in terra. Pare nostrum quotidianum da nobis hodie, et de nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationem, libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostri. Amém. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti, Sicut erat in principio nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Em nome do Patre, et Filii et Spiritui Sancti. Amém. E um breve momento para os nossos comerciais. Se você gostaria de lançar a sua marca aqui no Veritas Perpétua, mande um e-mail para veritasperpetua@gmail.com. E se você, menina, que gostaria de um grupo sobre modéstia, pode entrar em contato comigo através do meu Instagram ou através de alguma outra rede social do Veritas. E se você, menino, que gostaria de um grupo, né, sobre a castidade, pode entrar em contato comigo, Jonathan, @Sr. Jonathan da Borda, no Instagram ou em outras redes sociais. E se você quer apoiar este apostolado, pode clicar aqui no link onde será redirecionado para o Apoia-se. Você pode doar a quantidade que você quiser para manter este apostolado. E também você pode se inscrever no nosso canal no YouTube, se você não conhece, Veritas Perpétua. E também participar de um canal no Telegram, onde nós damos lá as primeiras novidades do Veritas Perpétua, também alguns conteúdos extras. E agora, o tema de hoje é a família moderna. Por que nós utilizamos esse título, na verdade, como família moderna, se só existe um tipo de família? Porque atualmente o conceito de família foi flexibilizado, tirando seu significado do que de fato é uma família. Então nasceu o termo, em contraposição ao que de fato é uma família, algo chamado família moderna. É um fenômeno que nós estamos percebendo hoje em dia, né, ao longo de algumas décadas atrás, que uma das consequências dessa família moderna é, primeiro, a diminuição do número de filhos. Certo? Então nós temos famílias cada vez menores e, consequentemente, nós não temos aquela família tradicional, com uma família grande, e um fenômeno esquisito, dois fenômenos muito estranhos, que é, primeiro, filhos atuais, os filhos, né, estão no fenômeno de volta à tradição, mas os pais são progressistas, e esses pais progressistas que procuram não aumentar a família, mas aumentar o número de cachorro. Então, temos dois fenômenos esquisitos dentro desse tema da família moderna. Muitas pessoas falam que a família tradicional é aquele sistema, né, patriarcal, o que opressor. se fala muito em termo pejorativo, né, que é pai, mãe e filhos. E é exatamente isso que é uma família. É claro, né? Às vezes, por consequências da vida, a mulher pode ficar viúva, os filhos podem crescer sem o pai, mas tudo isso acontece de forma natural. O que acontece hoje é que as pessoas querem mudar o que é uma família. Então, inventam aí, né, de dois homens se casarem, adotarem filhos. Então, é tudo aí uma confusão danada, né? Então, é diferente desses acontecimentos que podem ocorrer ao longo da vida. Então não é que não existam famílias que não tenham pai e mãe e filho nesse modelo. Pode ter famílias sem um pai, sem uma mãe, mas por consequência da vida. Até podemos dizer, né, utilizando-se da linguagem tomista, de que existe uma família substancial, pai, mãe e filhos, e famílias acidentais, que quando algum membro da família acaba falecendo, fica impossibilitado, nós temos só o pai com os filhos, ou só a mãe com os filhos, ou só a avó com seus netos. Então são famílias, se a gente pudesse classificá-las como de forma acidental, porque não era a finalidade ser assim. E por quê? Porque Deus destinou o homem e a mulher o sacramento do matrimônio, que tem como objetivo último a procriação. Então, tanto é assim que só o homem e a mulher juntos podem reproduzir.
Então Isso. pode-se dizer que há casais homossexuais, mas eles não podem procriar. Isso não partindo do ponto apenas bíblico, mas da própria razão, né? Nós podemos raciocinar observando os animais e sabemos que precisamos de 2 componentes para que tenha reprodução. Então, o sexo feminino e o masculino. A razão natural já nos evidencia o que é óbvio. Isso, e através dos dados da revelação, né, nas escrituras, nós sabemos que Deus une o homem e a mulher para constituir ali uma família. Então, essa ideia de que existem outras, entre aspas, famílias, é uma ideia completamente estranha porque ela é contra o próprio significado do termo família. E nós vemos hoje que mesmo uma família que esteja dentro desse modelo, né, que nós podemos chamar modelo de família, que é pai, mãe e filhos, mesmo aquelas famílias que estão dentro deste padrão, elas fogem ao que deveria ser uma família. Por quê? Né? Que é o que são as famílias modernas. Isso. Porque elas estão se afastando do objetivo, da finalidade que Deus deixou para os homens. Então, quanto mais a família se afasta do propósito que Deus nos deu, mais a família se distancia do que é uma família. Então esse é o problema das famílias modernas, que elas não estão mais levando em consideração qual é a finalidade da família que Deus deixou. Muito porque foi trabalhado ao longo das décadas para tirar da concepção do homem e da mulher a sua finalidade. Não só a finalidade do que é a família, mas a finalidade do que é o pai e a finalidade do que é a mãe. Então a mãe tem uma missão e o pai também tem uma missão. E é fundamental entender isso, porque se não entender isso, não tem como a família ter finalidade também. Então, muito dos problemas das famílias modernas ocorre pela decadência da masculinidade e da feminilidade. Se você não assistiu ainda, lá no nosso canal no YouTube nós temos um vídeo falando sobre isso, sobre a decadência da feminilidade e da masculinidade e como isso acarreta em vários problemas na família. Porque quando um dos componentes, né, um dos principais componentes da família, que é o pai ou a mãe, se esquece da sua missão, toda a família se desestrutura. Então basta que a mulher não cumpra com a sua missão de mulher, de mãe, de esposa, de dona de casa. Ou o marido como esposo, marido, provedor e pai. Um dos outros membros da família vai acabar se desviando da sua finalidade. E sobrecarregado acaba tomando uma posição que não é dele. Principalmente os cônjuges, né? Uhum. Mas isso também afeta os filhos. E os cônjuges, às vezes eles trocam as suas finalidades, fica muito evidenciado essa confusão. Tá, então os papéis, se a gente pudesse dizer assim, não se trata apenas de papéis, mas da própria vocação, eles começam a se confundir. Consequentemente, confunde o que é uma família. Tá, uma confusão também entre os filhos, porque eles acabam observando nos pais e não veem que eles estão tomando parte da sua vocação. Então, como é que um filho aprende o que é ser pai com o seu pai? Ou uma filha que é mãe com a sua mãe? Quando há uma confusão entre os dois, né, o pai quer ser a mãe quer ser o pai, ou às vezes, por uma causa acidental, como a gente já falou, a mãe tem que ser pai e mãe ao mesmo tempo, o filho também confunde. Não são todos, veja bem, a gente não está sendo... ter uma visão irrestrita sobre o fato, mas nós temos que ter as duas entidades, a entidade masculina para dizer o que é de fato ser homem e a entidade feminina para dizer o que de fato é ser mulher. E nós vemos que quando o homem não cumpre com a sua função, isso impacta sobretudo sobre o filho homem, sobre o menino, e talvez não tanto sobre a menina, porque o menino precisa do exemplo do pai, principalmente. E a menina precisa do exemplo da mãe, principalmente. Então, sei lá, vamos supor, né, algo muito comum nas famílias modernas, uma mãe que é feminista. Provavelmente, a filha também será, a não ser que haja todo um conhecimento depois que essa pessoa vai adquirir. Que daí ocorre, né, que a gente falou sobre os pais progressistas e os filhos conservadores. Que é um outro tema. Acontece muito. Que é um fenômeno que está acontecendo agora, tá? Algumas pessoas, eu acredito que um bom sociólogo, um bom antropólogo de verdade, não um marxista, esquerdista, consegue perceber que nós estamos num fenômeno em que os filhos, alguns filhos, né, estão retornando à tradição e os pais ainda estão montados nesse progressismo que está infundido na nossa sociedade. Então, é um fenômeno que está acontecendo agora, tá? Mas o padrão, entre aspas, né, uma certa normalidade é que os filhos sejam cada vez mais
progressistas que os pais, tá? Então, se você tem uma mãe feminista, a filha vai ser muito mais feminista que a mãe. Se você tem um pai submisso, o filho vai ser muito mais submisso que o pai. Então, o que acontece? O menino, ele precisa romper com a mãe, tá? Ele precisa ter um sofrimento, ele precisa de um parto, entendeu? Para que ele se transforme em homem, para que ele não se transforme no sentido biológico, porque todos nascemos com aparato masculino, mas para se tornar de fato um ser masculino, ele precisa de um rompimento com a mãe. E com a ausência do pai, isso fica muito difícil, porque a sociedade hoje, as mulheres, as mães modernistas, elas têm um grande problema que é ser insubmissas ao marido, mas serem submissas ao seu filho, transformando a sua afetividade pelo marido na afetividade pelo filho. Então o marido, ele não tem mais afetividade pela esposa, e o esposo não tem mais afetividade, mas essa mulher precisa de afetividade, ela vai procurar no filho, transformando o filho num pequeno marido, por assim dizer. E um reizinho, né, do lar. E o problema disso é que isso sobrecarrega também a criança, porque não é o papel da criança suprir essa afetividade que o homem tem que dar à mulher. Então, por isso que cada um tem o seu papel. Isso acaba sobrecarregando a criança. Então, há um grande problema muito grande nisso e que é muito comum nas famílias modernas. Então, o marido ele tem que estar muito presente dentro da família. Ele tem que ser pai e verdadeiro esposo também. Ele tem que dar afeto à sua mulher. O que São Paulo fala de forma bem clara, que a mulher ela precisa ser submissa para que o homem faça a missão. Então, submissão e missão. Mulher é submissão, missão inferior, para que a missão superior possa ocorrer. Isso não significa que a mulher seja inferior, como muitos pensam. Exato, é só a missão, gente. Preste atenção, se trata da missão e não de inferioridade de pessoas. Não que a missão seja inferior no sentido de que ela é menos digna, mas que ela é a base dessa missão. Exatamente. E aí deixar claro por quê? Porque tem que preparar para que o homem faça a missão. E o homem tem que amar a sua mulher, porque a mulher precisa dessa relação afetiva, para que não ocorra esse erro. Por que São Paulo fala assim, homem, amai a sua esposa como Cristo ama a igreja? Por quê? Porque a igreja precisa dessa afetividade com Cristo, assim como a mulher precisa da afetividade com o marido. O homem tem que suprir essa afetividade que a mulher precisa para que ela possa fazer sua submissão também, entende? Não tem como realizar um sem o outro. Então, quando isso está desordenado, o homem acaba não suprindo essa afetividade que a mulher precisa. Ela pode buscar nas roupas, pode buscar nas fotos indecentes, pode buscar no adultério, mas também algo que parece inocente, que não é esses outros vícios, mas essa capacidade que a mulher, por busca de afetividade, quer de agradar o seu filho e fazer dele um pequeno rei, né? O famoso passando a mão na cabeça da criança para tudo, porque ela não quer dizer um não pro filho, porque pode magoá-lo, porque pode deixá-lo triste. Então, esse erro por trás vem atrás de um vício, e esse vício desordena toda a família porque seus membros estão sem função. E além disso, além de os pais, né, além do marido da mulher, eles não estarem cientes do seu papel, eles também estão negligenciando algo muito importante, que é a educação dos seus filhos. Então, ao invés de eles se preocuparem com a educação dos seus filhos, eles estão relegando essa função ao Estado, né? Então, coloca-se os filhos na escola, desde pequenos, né, em creches, e acaba que os pais se acostumam e acabam, né, entendendo que é função da escola, apenas da escola, a educação dos seus filhos, que eles não têm esse papel. Então esse é um grande problema, porque é missão dos pais educar seus filhos. Isso Perdão. Aqueles que casaram, né, que casaram na Igreja Católica, fizeram seus votos e fizeram votos incluindo isso, de educar os seus filhos no caminho da fé. E não só, né, no caminho da fé, mas educar em todos os sentidos. Então é você se preocupar com o que o seu filho está aprendendo na escola. Então, assim, hoje é complicado porque as mulheres, e infelizmente isso acontece muitas vezes não por vontade tanto da mulher. Algumas realmente não têm condições de serem donas de casa. Elas precisam muitas vezes trabalhar fora. E isso prejudica de uma forma muito grande a sua família. Tanto o seu marido quanto os seus filhos. Porque acaba que a mulher, ela não passa tanto tempo quanto deveria com seus filhos. Às vezes é só um período do dia. Então isso é muito pouco para conseguir cumprir com seu papel de mãe e educadora. E também dona de casa. E até mesmo de esposa, né? Então acaba que a mulher não consegue cumprir
com a sua função, com a sua missão, né, nessas quatro funções principais. E isso acarreta muitos danos. Esse problema não é uma culpa necessariamente da mulher, porque nós sabemos que o sistema financeiro hoje ele foi moldado para que a mulher também fosse mais uma consumidora, para que ela não ficasse satisfeita apenas em ser uma mulher do lar, uma esposa, uma mãe. Né? Essa insatisfação ela foi moldada para que a mulher fosse para o mercado. Não que é errado que a mulher trabalhe, mas é que a insatisfação foi gerada. Tá? Automaticamente ela vai procurar o mercado. Tá? Então tem esse problema que muitos acreditam que é uma teoria da conspiração, mas não é. Tá? Isso foi feito para que fosse dessa maneira. Isso tudo também está muito ligado com o movimento feminista, querendo ou não, está ligado com o movimento feminista, né? As mulheres, elas estavam em busca dessa falsa liberdade de preciso trabalhar para conseguir ser livre, né? Como se ser dona de casa fosse uma opressão, né? Muito pelo contrário. Ou pejorativo, né? Muitas veem como algo pejorativo. Como diz o Chesterton no livro O que há de errado com o mundo, ele problematiza muito essa questão do movimento feminista, porque o que é mais opressor? Você estar ali na sua casa, o seu lar, cuidar dos seus, amar os seus, ou servir ao Estado, ficar boa parte do tempo do seu dia num escritório, sendo submissa ao seu chefe, né? O que é mais opressor se for parar pra olhar? Exatamente. E tem também um aproveitamento de alguns chefes com essa questão, porque a mulher vem com uma força de vontade por causa do movimento feminista e ele acaba que ela se torna submissa às vontades de um empresário, etc., porque ela quer essa independência, ela quer essa falsa liberdade. Então o que acontece? Isso é moldado por um sistema que necessariamente a gente não tem uma culpa inerente, tá? Esse é o primeiro ponto. Outro ponto é que, sabendo disso, fica muito difícil para a mulher atuar, né, dentro de casa como esposa ou como mãe, né? Então acaba que você tem que deixar o seu filho na escola, que é um outro problema, né? E aí tem um problema que alguns não percebem, que é o seguinte: as mulheres, como elas passam muito tempo fora de casa, né, trabalhando, e não passam tanto tempo com os seus filhos, quando ela passa tempo com os seus filhos, ela quer recompensar esse tempo que ela não passou com eles. Então, acaba que a mãe quer dar tudo para os seus filhos. Ela quer recompensar, e ela faz isso muitas vezes sem perceber. É um sistema de recompensas que existe muito nas famílias modernas. Isso pode chegar, assim, ó, não estamos falando de um filho que é uma criança e o pai que é um adulto. A gente pode falar até de filhos que já são adultos. Acontece isso de forma indireta por muito tempo. Então, a ausência do pai também, né? O pai, às vezes, isso antes era muito normal com o pai, que o pai era ausente porque ele estava trabalhando. E aí, quando chegava em casa, bom, já trabalhei, já fiz a minha missão, então vou relaxar aqui, não vou fazer nada. Não, o pai também tem um papel, quando chega em casa, de educar o seu filho, de amar a sua esposa. Então não é porque saiu do trabalho que acabou com tudo, não. Aí começa uma outra parte do seu trabalho como pai e como esposo. E aí o que acontece é que pode ter esse sistema de recompensa também, porque como o pai é o provedor, ele acaba tendo que recompensar sua esposa e seus filhos pela sua... ele não quer estar naquele período livre com eles, ele quer estar fazendo outras coisas. Ele acaba utilizando-se do dinheiro para que possa comprar essa confiança da esposa e dos filhos. Isso aí gera um sistema de que como o filho olha para o pai ou para a mãe como um dinheirinho, ou seja, a mãe e o pai é um bancário, onde ele pode pedir mais dinheiro. Então esse sistema de recompensa acontece geralmente por dois fatores, que é o fato de a mulher trabalhar fora, né, tanto o homem quanto a mulher trabalharem fora e não passarem muito tempo com o filho, e o fato de que as famílias estão tendo cada vez menos filhos. Porque se tivessem mais filhos, não teria isso. Você não conseguiria sustentar esse sistema de recompensas com, 10 crianças. Você imagina se você vai dar brinquedo suficiente para 10 crianças. Todas elas vão brincar com os meus brinquedos, por exemplo. Imagina se você torna 10 crianças super mimadas. Você vai ficar louco dentro de casa, não tem como. Obviamente. E tem algo interessante que nós analisamos, né, com as famílias grandes, é que esse sistema de recompensa ele é eliminado pelo seguinte fato. Quando a mãe tem um filho único ou 2 filhos, o filho que... o novo filho, né, o novo filho gerado, ele acaba sempre sendo mimado mais. Por quê? Porque ele é o menor, o que precisa de mais cuidado. Consequentemente, o filho mais anterior, que era o último filho,
ele não é que ele é deixado de lado, mas é que ele tem que aprender a se cuidar mais sozinho do que com a mãe. Então acaba que os filhos, o primogênito e depois os próximos, eles vão ficando independentes mais rápidos, tá? Então sempre o que é o bebê vai ter mais atenção. Quando você só tem 2 filhos ou um filho, o pior ainda é quando é um filho único, ele vai receber toda esta carga de mimação e responsabilidade que a mãe e o pai querem que ele tenha, mas ele não consegue ter, porque ele não teve os desafios da infância. Por que não teve os desafios na infância? Porque o pai e a mãe estavam mimando ele. Porque é inerente, o pai e a mãe vão mimar o filho que é sempre mais novo. Se você tem uma família grande, não dá tempo de fazer isso com todos eles, vai sempre ser o menor. Então a chance de erro é menor com uma família grande do que com uma família pequena, porque sempre vai recair no menor, tá entendendo? Então, isso aí é um dos benefícios da família numerosa, né? Não é à toa que Deus nos disse, crescei e multiplicai-vos. Multiplicai-vos, então, para multiplicar os filhos. É para ter bastante família numerosa. Então, por quê? Porque daí os filhos também aprendem a cooperar entre eles, a viver em sociedade, porque eles estão vivendo entre os irmãos, não são iguais. Tem pessoas que falam, mas viver entre irmãos não é socializar. Pelo contrário, os irmãos são completamente diferentes. Cada um tem um temperamento e é difícil socializar entre os irmãos numa família grande, a gente sabe. Então precisa uma certa harmonia. E uma família grande evita essa mimação excessiva que tem nos filhos. Tá, então é muito importante que a gente perceba que a família numerosa não é só um remédio para a concupiscência dos esposos, mas é um remédio para uma concupiscência da família. De todos, né? Dos filhos. E nós percebemos também na realidade que muitas coisas impactam, influenciam esposos a terem poucos filhos ou nenhum filhos. Isso não se deve apenas a movimentos ideológicos, como o movimento feminista. Isso, exatamente. Dá também pelo uso dos anticoncepcionais, que se tornam muito comuns, até entre católicos, inclusive. Isso é um absurdo, que desconhecem a sua própria fé. Mas nós também reparamos que existem outras coisas mais implícitas, como, por exemplo, a construção, a arquitetura das casas, apartamentos. Sim, até esqueci Fala disso. isso na sua teoria, Jonathan. É verdade. A gente estava observando, né? As casas, a construção, algo indireto que muitos aqui podem estar escutando e falando assim, que absurdo, isso é um absurdo que vocês estão falando, tem nada a ver, teoria da conspiração, lavetes e terraplanistas. Mas, na verdade, a especulação, ela é o passo inicial de uma ciência, então você começa a observar e especula. Para mim era uma especulação, era algo que estava na minha cabeça, com pensamento e veio numa conversa. Mas depois teve um livro Escola das Trevas, ele fala um pouquinho, né, em um capítulo sobre essa questão da arquitetura, e depois eu descobri que os soviéticos eles tinham essa fixação por uma arquitetura fixa, tá? E o que acontece? O que essa arquitetura fixa faz? Quando você compra um apartamento, né, ou aluga e tal, você vê o que tem. Tu tem 2 quartos, uma sala, uma cozinha e uma região comum. O que acontece? Um banheiro, obviamente. O que acontece? Esses 2 quartos, ele limita fisicamente o número de filhos. Porque você não vai ter 5 filhos num apartamento. O ambiente fica muito restrito a 5 crianças. E diferente de quando você mora em uma casa, que por mais que ela seja pequena, você tem a possibilidade de ampliar ela, porque você tem um terreno que é seu. O espaço que é teu, mesmo que não seja construído, ele tem uma possibilidade, uma potência para ser construído ali. Então, você pode não apenas ampliar sua casa, mas as crianças podem brincar num ambiente maior. Mais saudável. Né? Exato. Então, elas podem dormir num ambiente que mesmo pode ser apertado, mas existe um ambiente ampliado para fora, o que é diferente de um apartamento. Tá? E é interessante que as casas antigas, se a gente olhar atrás, mesmo as casas mais humildes, elas tinham uma ideia de fazer bastante quartos. Por quê? Porque sabiam que ia nascer crianças. Por mais que as casas fossem pequenas, você olha por fora parece que não tem lá, mas tem 4 quartos, às vezes, dentro de uma casa pequenininha. Por quê? Para que cabessem todos os filhos, né? Exato. Então, quando você vê a arquitetura moderna, ela não é só feia, tá? Quadrada, Minecraft. Não é só isso, tá? Ela é feia, a gente sabe que é feia. Mas essa feiura, ela tem uma finalidade de que ali não é mais um lugar, não é mais um lar, não é mais um templo doméstico. E como são todos iguais, né?
Agora sim, agora vamos chamar de teórica da conspiração, né? Mas isso também tá ligado com o marxismo, né? Com o objetivo do marxismo de tornar todos iguais. Padronização, né? Nós temos aquelas construções lá da Caixa, que tem vários prédios todos padronizados, todos iguaizinhos, do mesmo tamanho. As casas de Coab, né? Elas também são todas iguais. Tem várias influências, né? A gente pode fazer aqui um podcast só sobre isso, na verdade, só sobre arquitetura. Mas se relação da família é exatamente isso. Isso acaba moldando o tipo de família que vai ter ali, né? O modelo, no sentido de quantos filhos terão. Porque daí, nesse caso, como tu já compra pronto, você não planeja como que vai ser a casa, então tu não, assim, ó, dá a entender que como você não planeja a sua família, tu não vai planejar a sua casa. Então você já compra pronto porque você não tá planejando nada. Entendeu? Então você limita a quantidade de filhos que você vai ter. E também a gente pode fazer um podcast que, ao meu ver, você limita também a sua criatividade num lugar já pronto. Mas esse é outro assunto. E o que acontece nesse fenômeno? 2 quartos, que a gente sabe, é o máximo que tem num apartamento ou numa casa pequena. A gente vê também que também tem 1 quarto só. O que isso acarreta? Não só a arquitetura, mas se uma geração limita os filhos para 2 ou 1 filho, a próxima geração vai ter o quê? Não vai ter filho, vai ter cachorro. E o que a gente está vendo de forma sem cessar, se você ir no centro da sua cidade, ainda mais se você morar numa capital, ou uma cidade grande, tá? A gente não mora numa cidade grande, mas tem uma próxima aqui da gente. E se você dá uma volta assim no lugar, no centro onde tem bastante prédios e tal, você vai ver incontáveis chihuahuas, poodles e... Eu lembrei de uma cena muito engraçada que a gente presenciou um dia. Acho que a gente tava no centro da cidade, e aí quando a gente viu, uma mulher passou com um carrinho de bebê com um cachorro dentro. Isso é verdade. Isso é verdade, gente. A gente ficou assim chocado, na verdade. Por quê? Porque o cachorro... Porque o que acontece? Ter cachorro é um problema? Não. Ter cachorro é um animal, assim como você tem um gato, você pode ter sei lá, um peixinho, você pode ter um coelho, até animais, né, que são usados na fazenda, você pode ter galinha, porco, vaca. Cada animal tem uma finalidade. Preste bem atenção que eu vou falar de novo. Cada animal tem a sua finalidade junto conosco. Então, para que serve uma vaca? Para que nos dê 2 coisas. Tanto o leite como a carne. Então, ela tem uma finalidade para nós humanos. Então, ela tem uma finalidade para conosco. Assim, os outros animais também. Outros têm finalidades inferiores e outros têm finalidades superiores, que não são necessariamente a alimentação. Como o cachorro, que muitas vezes é usado para segurança, para aviso, para proteger um ambiente. Certo? Essa é a finalidade do cachorro. Aí você pode estar se perguntando assim, Jonathan, mas que absurdo vocês estão falando, coisas de teoria da conspiração, cara, vocês só vivem disso. Não é, gente, é só observação. Talvez são coisas que as pessoas não conversam porque elas têm medo de conversar assuntos que são diferentes, né? Normal. E a nossa teoria da conspiração foi tão alta que a gente tava pensando sobre isso, né? Analisando, a gente viu que casais também, sei lá, namorados ou casados, não sabemos, mas que carregavam o cachorro no colo, assim, cada um às vezes com o cachorro no colo, como se fosse uma criança. Segurando como um bebê também. E além disso, a gente foi numa loja de brinquedo e a gente viu, ao invés de bonecos, pessoas, bonecos de cachorro. Então, ao invés de dar pra criança brincar uma bonequinha pra aprender a ser mãe, né, pra já se acostumando, não, dá um cachorrinho. Isso, são coisas assim que você... Casinha de cachorro. Isso, era um cachorrinho de pelúcia. Dá banho em cachorro. O brinquedo dizia assim, meu cachorrinho, né? Era alguma coisa assim, como se fosse um filhinho. Por quê? Gente, você pode dizer assim, mas o que tem a ver isso? É só um brinquedo, nada a ver, pelo amor. Eu também vi cachorro. Mas assim, entendam que ele não tava como um cachorro de pelúcia que você pode comprar, um ursinho de pelúcia, isso é normal. Mas ele tava sendo comparado na loja com um bebê. Sim, tava dentro daquelas caixinhas assim, que geralmente vem as bonecas que são bebezinhos, né? Era realmente como se fosse um bebê. Tínhamos que não era nem de pelúcia, era de aquele material de borracha mesmo, igual a boneca. Então era como se fosse um bebê, assim. E tinha vários mesmo. Aí tu se pergunta, tá, na geração passada, anterior, isso não ia pegar muito bem. Porque a gente sabe que a mãe, pro menor que queria que a família... menor que fosse a família, ela queria ter um filho, não queria ter um cachorro. Mas na nossa geração, já é o contrário. Então a criança já é acentuada a pensar em ter um cachorrinho, não um filho. Isso é muito interessante, porque o cachorro, ele tem uma vida curta, ele não é um ser humano, mas ele é tratado
E ele é levado a uma carga como se fosse um filho. E aí o que acontece com isso? O cachorro, ele tem uma finalidade. O cachorro tem que ficar lá fora, para começar, não pode morar dentro de casa, ele tem que ficar lá fora e ele tem que enfrentar riscos. O cachorro é feito para proteger a casa. Ele tem uma finalidade. E o cachorro se sente completamente... ele está perfeito na função dele. Porque ele não é que ele sabe a função dele, mas ele... por instinto, entende que ele tem que proteger o seu dono, porque se o dono morrer não tem comida, não é que o teu cachorro te ama. O teu cachorro só tá interessado em você porque você dá comida pra ele. Então, ele sabe que ele tem que proteger o dono e proteger aquele local onde ele tá, porque dá comida e tem água, tá? Então, aquele ambiente ele tem uma finalidade, ele tá, como é que eu posso dizer, uma certa felicidade animal, por ter aquilo completo. Quando ele é retirado do seu ambiente natural e colocado em uma casa e transformado numa criança, o cachorro recebe a pressão de ser um filho. Mas ele nunca vai ser um filho, vai ser sempre um cachorro. E o que acontece? E o que acontece é que o cachorro fica... Ele não consegue mais sobreviver sozinho, ele não consegue mais... Não tem cachorro que nem late mais, porque é proibido latir num ambiente, no apartamento. O cachorro não sabe, ele não pegou nunca uma pereba, porque a hora que ele pega uma pereba, já toma um remédio e já vai pro hospital veterinário e já vai ser tratado como uma pessoa em tratamentos caríssimos. Por isso que a gente vê aí shopping pra cachorro. Cerveja pra cachorro. Sim, gente, eu já vi, é verdade. Então, Dear Dog. Se já é ridículo você ver uma mãe mimando o seu filho a ponto de tornar o filhinho o rei do lar, imagina você ver uma mãe, né, uma mulher que se diz mãe de um cachorro. Que é ridículo. E que fica mimando um cachorro como se fosse um filho. É realmente absurdo isso e, assim... É quase inacreditável quando se vê uma situação dessa. Porque, assim, o cachorro, assim, a gente tá batendo essa tecla porque é muito importante e algo que, né, a gente acabou observando que o pessoal, assim, que mora mais em apartamento e não quer ter mais filho, eles acabam adotando um bichinho, ou até em casa, né, que pessoas que moram numa casa que é muito apertada, geralmente isso acontece no centro, tá? Eu não sei explicar o porquê, mas geralmente a gente observa mais isso no centro. Quando você vai no interior, o cachorro é só mais um cachorro que tá comendo polenta lá, depois que sobra do almoço. E acontece que o cachorro sofre essa pressão, o cachorro não anda mais, ele anda num carrinho de bebê, como a gente já viu, isso é fato, a gente viu isso, tá? Ninguém contou isso, a gente viu. Ou o cachorro é segurar, assim, se segura o cachorro, geralmente Chihuahua, né, que é um cachorro pequenininho, as pessoas seguram, ou Yorkshire, seguram ele assim no peito, balançando como se fosse um neném. Então assim, ó, pessoal, menos, né, o cachorro é feito pra comer, cagar e latir no carteiro, porque isso é um exagero e faz o quê? Que aquele casal, né, de namorados, acredite que aquilo ali é uma família e acredite que eles não precisam mais de um filho. E por que isso acontece, né? Porque a família moderna, porque as pessoas de hoje em dia, elas não querem mais sacrifício. Então, se você comparar ter uma criança com ter um cachorro, é muito mais fácil ter um cachorro. Claro. Porque você vai gastar com cachorro, né? Mas você vai gastar provavelmente muito mais com uma criança, você vai ter muito mais trabalho, a mãe vai ter dor pra parir a criança, vai ter dor pra amamentar, vai ter dor, vai ter sacrifício, vai ser difícil educar aquela criança. Agora um cachorro é muito mais fácil, então isso é fruto de uma sociedade que não quer mais nenhum tipo de sacrifício. Isso, o amor é apenas uma afetividade. Então isso confunde que é amor com afetividade, porque eles acham que eles amam o cachorro e acham que esse amor pode ser retribuído pelo cachorro. E ele acha que o cachorro tá feliz ou o cachorro tá amando ele. Não, eu já falei, o cachorro não te ama. O cachorro não vai fazer um sacrifício pra você. Nunca. Por mais que ele lata e morda o bandido pra você, ok, isso é verdade, mas ele faz porque ele tá interessado em você. Porque a hora que você parar de dar ração pra ele, comida, ele vai te dar adeus, meu cara. Entendeu? Então, o cachorro, ele tem finalidade, ele é um animal, ele tem finalidade. Nós podemos utilizar-se da finalidade dos animais. É justo e meritório a gente fazer isso, tá? Então, a gente pode tratar isso em outro assunto depois, mas é justo que a gente utilize dos animais para nos ajudar, tá? São criaturas de Deus que nós temos que respeitá-las, mas não adorá-las como nós estamos fazendo. Nós não, né? Eu não, mas muita gente tá fazendo atualmente. Então, igualando o animal com o homem. E aí, o que acontece? Aí você pode dizer assim, Jonathan, lá vem vocês com teoria de conspiração de novo, eu não aguento mais. Mas presta atenção, lá no Antigo Egito, o que você tinha? Adoração a jacaré, adoração a gato, né?
tínhamos adorações a animais. Não só no Antigo Egito, né? A gente tem que ser sincero. Algumas outras sociedades, tá? Até na Inglaterra e tal, nos druidas, você também tinha adoração aos animais. Numa sociedade onde tem adoração a animais, você tem sacrifícios humanos. Aí vocês perguntam, mas que sacrifício humano que é feito hoje? Aborto. O aborto é um novo sacrifício humano fantasiado de ciência para nutrir uma nova religião pagã. Olha, essa eu não sabia. É verdade. E quando a gente idolatra os animais, por exemplo, você pode observar, você não precisa acreditar em mim, não acredite no que eu estou dizendo, vá lá e cheque os fatos. Se você observar um casal de namorado que tem um cachorrinho e eles não vivem a castidade, o que você acha que acontece com um provável nasciturno ali naquele casal? Ela vai abortar. O que você acha que ela bebe? Ela bebe anticoncepcional, que é um microaborto. Ou pílula do dia seguinte. Exato. A gente pode tratar aqui em outro podcast sobre o uso dos anticonceptivos e como eles de fato são microabortivos. A gente pode tratar em esse lugar, mas já sabendo disso, a gente já sabe que ele é microabortivo, então alimenta essa sociedade pagã e esse culto pagão de sacrifício humano. Você pode dizer assim, Jonathan, mas você está dizendo que os deuses estão recebendo, não são deuses, né, são demônios, mas sim, eles recebem essas ofertas desses abortos. E as pessoas dizem assim, não, mas nós acreditamos na ciência, nós acreditamos, né, que a ciência pode nos ajudar, nos auxiliar, mas isso não é ciência, isso é uma fantasia de ciência. Tá entendendo? Por quê? Porque eles querem te vender como algo científico, quando na verdade não é, tá? Então, quando você ama os animais de forma a esquecer a utilidade deles, esquecer a função deles e transforma esse amor em adoração, você retorna aos cultos pagãos com uma roupagem moderna, científica e, consequentemente, factualmente, vai ter um culto de sacrifício humano. Nós não estamos querendo dizer aqui que há um problema em se ter animais de estimação. Não há nenhum problema em ter um cachorro em casa, um gato, um periquito, sei lá o quê. Mas desde que você não tire a finalidade do animal, desde que você não trate este animal como uma pessoa humana. Então, tudo isso nós vemos presente na típica família moderna, que muitas vezes, né, nem se pode ser chamada de família, porque nós vemos aí casais, entre aspas, né, homossexuais, que nunca vão constituir uma família, nunca. Podem aqui dizer que sou homofóbica, mas essa é a realidade. Não existe, pra começar, não existe casal homossexual. Não existe. Tá, e também não existe uma relação sexual homossexual. Aquilo ali não é uma relação sexual, aquilo ali é uma masturbação a dois. Então não existe nada, nenhuma relação sexual homossexual, não existe casamento homossexual. Isso aí é uma flexibilização absurda que está se fazendo sobre o que de fato é um casamento. Então também, porque a finalidade das coisas foi perdida, a gente acaba criando novas finalidades. Então, quando nós falamos aqui da família moderna, nós ainda nos estamos referindo, né, a quando tem um pai, uma mãe e um filho. E toda essa desordem. É uma desordem da família normal, tá? De uma família em si, tradicional, virando uma família moderna. Então, mulher, homem e cachorro não constituem uma família, tá? Exato. Filho é uma pessoa humana. Isso. E daí tem outra... é verdade. E tem outra questão pro homem que ter um filho, financeiramente, né, como tu já falou, é muito tranquilo do que ter um filho, né? Que ele tem um custo. Então, às vezes o homem que tem como nós somos feitos de barro, a gente às vezes pensa muito na questão material, né? A mãe, como é feito da costela mais espiritual, por assim dizer, pensa mais na pessoa. Então, às vezes nós homens olhamos para uma questão material e a gente percebe que é muito mais tranquilo você ter um apartamento do que você ter uma casa, que dá mais trabalho, né? Do que você ter um filho, que custa mais ter um filho do que um cachorro, tá? Então, às vezes tem essa questão. E é muito, para alguns homens, é extremamente benéfico. Isso benéfico no sentido egoísta, tá? Não tô dizendo que de fato é bom. Que a mulher use em comprimido, porque afinal de contas, não vai nascer ninguém, eu posso me divertir ali com a minha relação sexual pervertida e não vou ter responsabilidade nenhuma. Então o homem, que é o sacrifício da força bruta, se perdeu também. E aí que nasce outra coisa que a gente percebeu, tá? Tá se alongando esse podcast, mas é verdade.
O homem, que é a força bruta, nós temos que ter força, tá? Isso é normal do homem. Não quer dizer que se você é fraco, você não é homem. Não, não. Só significa que você está se desenvolvendo. Tá? Então, Deus nos deu a força bruta para que a gente possa proteger a família de algum ataque, de um bicho ou dos outros homens, tá? Essa é uma das coisas que a gente tem, que o homem tem pelo seu ser, tá? Ele é muito mais forte que uma mulher. Aí alguém vai dizer, mas eu já vi uma mulher forte que lutou UFC. Vocês entenderam? Parem de usar argumento ad contrário, tá? Então, é nessa questão que eu estou me referindo, a natureza do homem. E aí, o que acontece? Quando o homem ele não tem finalidade de proteger, de sacrificar, de trabalhar, e o dinheiro que o homem tem não é para ele e sim para a família, quando ele sobra dinheiro, o que acontece? Ele sobra por seus prazeres, então vai comprar alguma coisa que é só para ele, né? Não é que é errado comprar algo para ele, mas entende o que eu tô dizendo? Ele acaba comprando coisas excessivas para ele, de uma forma egoísta, porque ele não tem mais para quem disponibilizar aquele dinheiro, sabe? Não tem mais a família em si. E acontece que o homem vai se afeminando, fica mais feminino. E aí que foi uma cena extremamente bizarra que a gente viu no supermercado. É verdade. A gente viu uma mulher, né, forte assim, como o pessoal fala e tal, lutador de UFC assim, guarda. Ela era uma guarda do supermercado, não é guarda o nome, né? Mas bom, enfim, não lembro o nome. Mas ela estava lá com o rádio, né? Comunicador do lado. Cabelo raspado, bem feminazi, assim. Mas enorme, força, assim. Uma feição de colérico. Isso, assim. Acho que nenhum homem queria mexer com essa mulher. Nem eu. Tenho certeza. Tá bem forte, ok. Assim, hoje em dia, a gente meio que transforma aquilo como normal. Tá. Acontece que a próxima cena é um rapaz entrando no corredor do supermercado, não, saindo do corredor daquela seção do supermercado, com uma bermudinha curtinha, colada, todo afeminado, magrinho, nem sei direito, porque quem viu foi a Beatriz. Na verdade foi a próxima pessoa que veio depois dessa mulher, então assim, foi uma cena seguida da outra, isso foi o mais bizarro. E aí foi quando eu comentei, né? Você viu isso? Porque isso é praticamente o resumo do que está acontecendo hoje em dia. As mulheres estão ficando masculinizadas e os homens afeminados. Então, muito comum agora a gente vê mulheres que parecem homens e homens que parecem mulheres. Isso. Então, tá tudo ao contrário, né? E veja, não que seja um homossexual em si, às vezes não. É um homem heterossexual que está afeminado, tá? Uma questão... E aí eu fiz uma postagem no Instagram recentemente que eu falo que o homem, a formatura do homem, a mudança do homem, a passagem, a Páscoa do homem é o sacrifício. Não é à toa que Jesus escolhe a Páscoa judaica, né? É tudo tão perfeito a escritura que quando você começa a olhar de forma humana, até humana a escritura, você começa, cara, muito bem feita. Uhum. Por quê? Porque a passagem do homem só acontece quando ele ama, número 1, por isso que Jesus ama os seus, mas não é um amor afetivo, é um amor sacrificial. Quando o homem não sofre, não tem medo, não tem angústia, ele vira um amor afetivo, assim, deslocado, trejeito, sabe? E é o que acontece. O homem fica mimado, fica com medo do sacrifício, fica com medo de colocar o pé para fora do mundo ordenado e dizer assim, o que tem lá na frente? Entendeu? Então, o homem tem medo de passar fome, o homem tem medo de passar frio. São coisas assim que eu tô falando banais, mas que ajudam a transformar o homem num agente ordenador do universo desorganizado. E isso é função do homem. E ele só consegue fazer isso quando ele começa a sofrer, quando ele começa a se sacrificar. Este é um fenômeno muito comum, né, que nós vemos. E também existe um outro, que às vezes o homem, ele quer ser pai. Porque, assim, nós temos isso dentro de nós. Tendência natural, Uma tendência natural. A mulher quer ser mãe. Então, até a mulher que comete aborto, ela não quer matar o seu filho. Ela quer ser mãe. O homem quer ser pai.
Só que muitas vezes eles são influenciados por esse mundo moderno e acredita que eles não podem ter filhos porque as condições são muito precárias aí, né? Isso é uma Vocês vão desculpa. passar fome, vocês vão ficar pobres o resto da vida. Essa é uma visão completamente errônea, né? Isso. Só que apesar disso ainda há esse desejo natural. Então nós vemos em alguns casais, se é que nós podemos dizer assim, porque muitos hoje, né, não são casais de fato, porque casais, na verdade, são casados, né? E hoje o que a gente vê É verdade, é uma coisa simples. o que a gente vê é homem e mulher se juntando. Então a gente não pode nem dizer que isso é uma família, porque família é homem e mulher casados, unidos em matrimônio, através do sacramento, e que tem filhos. É, aberto à vida. E Mas acontece que esses entre aspas, casais... Amaziados é o nome. Às vezes acontece que um quer ter filho e outro não quer. Então, um às vezes acha que não quero ter filho, que babá, a mulher não quer ter filho por vaidade, e às vezes o homem quer ter filho. Então, porque há esse desejo natural ainda no homem e às vezes na mulher também. No homem, ele é um desejo assim, ó, que eu conheço falando próprio do homem, é que ele quer ser o pai o mais cedo possível, no sentido, quando o homem está ordenado. Por quê? Porque quando ele fica mais velho, ele não vai conseguir acompanhar o filho no seu crescimento, amadurecimento e etc. Acredito também é um pensamento um pouco da mãe, mas tem a ver com a geração, não com a criação. Eu acho que tem uma diferença, não que um é superior ao outro, mas está relacionado com a natureza deles, da diferença, que se complementa no casamento. E, né, a gente conhece, né, um casal amaziado, que eles estão com problemas, porque ele quer muito ter filho, e ela não. E o que acontece? Para ela ter filho, ela vai ter que deixar a carreira de lado. Ela vai ter que deixar a sua vida profissional de lado. E as mulheres são influenciadas a não fazerem isso. O que acontece? Não tem família. Agora o homem, quando chega ali nos 30, 40, ele tá louco para ter filho. Ele tá louco para ter uma família. Porque ele quer ter um herdeiro, uma herdeira, ele quer ter uma continuidade, essa sensação de continuidade. Olha, essa criatura foi feita através de mim, tem parte minha nele, é a sensação que o homem tem, assim, ó, essa continuidade, assim, meu herdeiro, entendeu? Tanto é que você vai ver nos livros antigos essa mesma expressão, herdeiro, tá? Ele vai herdar, não só os meus bens materiais, mas o meu sangue, entendeu? Tá? É um pouco desse sentimento. Eu acredito que seja mais comum você ver mulheres que não querem ter filhos do que homens. Porque parece que há sacrifícios de ambas as partes, mas parece que o sacrifício maior é por parte da mulher, porque é ela que vai gerar, que vai parir, que vai amamentar, que vai sofrer muitas dores. O que não é, né? Porque, na verdade, o homem tem também muitos sacrifícios. Isso, porque deveria ser o homem o provedor da família, né? Mas já não é mais assim. Então tem essa visão errônea de que o sacrifício da maternidade, então é só da mulher. O sacrifício de ter filhos é só da mulher. Só que não é. Agora eu vou falar uma coisa polêmica, tá, pessoal? Acho que muitos não vão gostar do que eu vou dizer aqui, mas fazer o quê? É uma opinião, tá? Posso estar errado. Opinião, tô deixando isso bem claro. Parece que quando a mulher ela quer trabalhar para ajudar o marido, não com uma intenção má, tá? Não é uma intenção má que ela quer ajudar o marido. Ela acaba roubando, usurpando o processo sacrificial do homem. Porque o processo sacrificial da mulher, ela é inerente, ou seja, não tem como a mulher não ficar grávida. Não tem como criar o filho, né, gerar o filho numa chocadeira, tá? Ela tem que... A sua barriga vai crescer, o seu útero vai crescer, a criança vai se desenvolver. Seu corpo vai se modificar. Seu corpo é outro, a sua personalidade vai mudar, seus hormônios vão se alterar. Ou seja, o sacrifício da mulher é inerente à sua materialidade, tá? O seu corpo. Material, quando eu quero dizer, é corpo, tá? Tudo que é material. O homem não muda o corpo. Não muda o hormônio, não muda absolutamente nada no seu corpo. Mas o sacrifício do homem é velado. Por quê? Porque o sacrifício do homem está em prover a família. E quando ele vai para o trabalho e volta e consegue prover a família, não é só uma sensação de orgulho, mas uma satisfação pelo sacrifício. Tá entendendo? É quando Jesus no alto da cruz fala, está consumado, é quando o homem, mais cansado que esteja, por mais lascado que seja para pagar as contas e para educar os filhos, para ajudar a sua esposa, ele fala, eu consegui, está consumado. Quando se retira este sacrifício do homem, o homem se sente inferiorizado. Ele se sente não fazendo parte daquilo. Ele se sente igual à sua esposa.
Não que isso não tô dizendo que ser é que o homem ele não apenas é superior, mas ele tem que ser a cabeça da casa. Ele é o que vai morrer primeiro, ele é o que vai se sacrificar primeiro, ele é o que vai passar fome primeiro. Entendeu? Porque para que os outros estejam seguros, ele é o que vai sofrer sozinho para que a família possa estar feliz. Então, quando é retirado, até por uma intenção boa, mas de intenção boa o inferno tá cheio, acaba que retira essa função do homem e ele se sente igualado à mulher e seu papel confundido de sacrifício. Então vejam quantos fenômenos horríveis ou extremamente ridículos que existem nas famílias modernas, né? Se assim se pode ser dito. E aí, pessoal, diante de muitos casos, né? Que não há família, exatamente. Isso que eu falei anteriormente é uma opinião, tá? Vocês podem não gostar, normal, tá? Mas eu só peço que vocês analisem, assim... Eu sei que é uma boa intenção, tá? Não tô dizendo que a mulher faz de propósito. Vou trabalhar só pra sacanear o homem. Não é isso. É porque... A intenção, gente, ela vem com a forma. Não existe intenção sem forma. Eu queria amar ele, mas eu matei. Mas não tinha intenção. Não. Tu tem uma intenção junto com a forma da intenção. Ela não tá separada. Então a gente tem que pensar na forma também. E tem uma outra questão que eu acho que dá um outro podcast, que é sobre os pais progressistas e os filhos conservadores, que a gente tratou um pouco breve aqui. Então, se vocês quiserem um podcast só sobre esse tema, comentem, entre em contato conosco e deem também a sua opinião sobre esse podcast. Comentem. Porque é um fenômeno que ele está conectado com o que nós estamos falando, mas ele é um fenômeno à parte, tá? Então nós temos uma geração que hoje está buscando a tradição, está buscando o conservadorismo, né? Então, entre nós católicos, buscando a tradição. Então é importante... E é um fenômeno que não se conecta com os nossos pais, no máximo se conecta com os nossos avós, assim, mais de forma meio capenga ainda, mas que a gente possa fazer essa análise sobre esse movimento que está acontecendo agora, o retorno ao conservadorismo, o retorno à tradição dos filhos e tendo pais progressistas. Então, se vocês gostariam de um podcast assim, entre em contato conosco. E deem o seu feedback sobre este podcast. Então, espero que tenham gostado, né, desse assunto. Ele é bem abrangente, na verdade. Nós não tratamos aqui sobre tudo que envolve isso, mas sobre são as nossas observações, né? São os principais fenômenos que nós observamos ao longo do tempo e que nós conversamos, né, particularmente. Então, espero que você tenha gostado e não se esqueça de também compartilhar este podcast com as pessoas que você conhece para divulgar melhor o nosso apostolado. Obrigado pela atenção de vocês e até o próximo podcast. Salve Maria!